Wagner, eu queria falar um pouquinho com você sobre a Ambipar. A empresa ela comprou a Dizal, que tem atuação em vários países na área de mineração, construção civil. Adquiriu também a Suatrans, que tem foco em emergências ambientais. Eu queria saber como que você avalia essas aquisições e a entrada da empresa em novos segmentos e países. Olha, a Ambipar é uma posição que a gente carrega ela desde agosto do ano passado, no fundo. Começamos a comprar logo depois do IPO deles. Uma posição inicialmente pequena, fomos entendendo mais a companhia, cada vez que a gente ia interagindo e ia gostando mais dos mercados de atuação, do tamanho dos mercados potenciais, participação muito pequena que ela tem, tanto em resposta à emergência quanto em gestão ambiental. E a gente foi aumentando a participação da empresa. Ela não é um call de reabertura, como eu falei, mas em março, para a gente ter uma ideia, a empresa estava sendo negociada a R$22, R$23. Chegou a ser negociada nesse preço. As ações já dobraram de preço até hoje, né, de lá, naquele momento até hoje, nos últimos 3 meses, e elas continuam sendo a principal participação do nosso fundo. A gente reduziu por uma questão gerencial, que a gente tem limites de exposição máxima, mas mantivemos ela como a principal posição do fundo, e eu acho que essas aquisições que você mencionou, elas são uma entrega daquilo que foi contratado, digamos assim, no IPO. Né? Os investidores que compraram as ações no IPO e aqueles que foram interagindo com a companhia sabiam que ela ia executar essas aquisições, obviamente não sabiam quais seriam, nem os tamanhos, nem o preço que ela ia pagar, mas a gente tinha uma ideia que eles iam fazer esse serviço bem feito. E, de fato, aquilo que a gente imagina, pelo que a gente tem conseguido conversar com eles, a nossa percepção é que eles estão pagando preços muito bons para esses ativos, baixos em relação ao potencial de geração de ganhos que eles vão ter e menores que os múltiplos que eles estão negociando. O ponto fundamental para nós aqui, a gente vê na Ambipar uma empresa que tem 2 segmentos de atuação que são de serviços, com uma demanda muito mais sustentável, vamos dizer assim, uma demanda mais resistente a crises, e com uma participação, agora com essa compra recente no Chile de uma empresa bem relevante, e depois dos 50% de uma outra empresa que eles já tinham metade dela, a gente entende que eles vão ter aí pelo menos 55%, talvez até 60% das receitas deles em moeda externa, não no real. Né? Parte no Chile, parte nos Estados Unidos e também parte no Reino Unido. Então, para nós é um excelente investimento, pelo crescimento, pelo potencial, a capacidade deles de agregar novos negócios nessas empresas que eles estão comprando, fazer venda cruzada, aproveitar os conhecimentos de cada uma dessas empresas adquiridas para vender esses mesmos serviços delas nas outras companhias que são clientes deles aqui no Brasil ou lá fora. E também a gente entende que a Ambipar ela tem uma situação muito, vamos dizer assim, peculiar, que ela pode, pelo tamanho da expansão lá nos Estados Unidos, inclusive listar no futuro alguma das subsidiárias dela lá fora, o que destravaria um valor enorme. O papel melhorou muito a liquidez, isso era outro entrave para a entrada de investidores maiores, principalmente no exterior, e que desde a companhia em bolsa já está aí perto dos 40, 45 milhões por dia, deixou de ser uma empresa pouco negociada, e a gente vê muito potencial, ela mais do que dobrou de tamanho. Em 2021 ela já vai mais do que dobrar em relação a 2020, em 2022 ela vai dar outro pulo de receita. Então, a gente gosta muito, empresa muito bem gerida, um controlador com uma visão muito boa de negócio, que é o Tércio Borlengo. Os executivos da companhia estão mostrando aí uma performance muito boa nessas aquisições, a gente só tem coisa boa para falar deles.